Conversa com os espíritos. Série inédita. Dramatização mediúnica. Baseada em fatos reais. Podemos fazer a invocação dos espíritos? É possível? Exclusivo. Episódios inéditos. Compartilhe. Você deve conhecer a si mesmo. Estude Kardec. Aprofunde-se na leitura e pesquisa dos livros. Você vai entender a dinâmica da vida. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou Derni Oliveira, da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, e o nosso convidado, Maxilane Lacerda, do Distrito Federal. Boa noite, Max. Boa noite, Derni. Boa noite, amigas e amigos. Bom dia, boa tarde para aqueles que nos verem em outro horário. Sejam todas e todos muito bem-vindos para mais uma oportunidade de estudo de uma questão tão importante quanto a de hoje. Verdade, Marcos. Estávamos comentando aqui nos bastidores que é uma pergunta que muitos fazem, mas que poucos têm respostas para ela. Meus irmãos, a questão de hoje de número 806. Relembramos a todos que podem fazer perguntas ou fazer comentários daqui a pouquinho após a explanação de Maxilane Lacerda. Max, um bom trabalho. Muito obrigado, Derni. Então, amigas e amigos, vamos examinar essa questão de número 806, que é bastante oportuna, sobretudo para essa realidade que nós estamos vivendo atualmente. Ela está inserida na parte terceira de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, e o capítulo que se insere é o capítulo 9, que
trata da lei de igualdade. Exatamente esse capítulo, que compõe de vários itens, tem um item específico que se chama desigualdades sociais, que hoje nós vamos nos ater, onde está a questão 806. Então, como verificamos, a pergunta é essa: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Ou seja, o que acontece é que a gente vê tanta desigualdade no nosso país e no nosso planeta de uma maneira geral, isso é lei ou isso tem outra explicação? Então, aqui é o que nós vamos desenvolver com essa questão hoje, com muita atenção, porque coube a doutrina espírita fazer compreensível o que parece tão ruim, parece tão mal vermos pessoas com tanto e pessoas com tão pouco, e pessoas que têm tudo a seu favor e pessoas que parecem que têm tudo a seu desfavor. Então, isso é lei da natureza? Perguntou Allan Kardec. E a resposta: não. Isso é obra dos homens e não de Deus. Ora, tudo que é obra do homem, a gente sabe que passa, mas tudo que é obra de Deus permanece. E aí a questão que Kardec imediatamente fará, que é uma subquestão da 806, que é a 806A, é a pergunta que todos nós faríamos. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Ou seja, algum dia nós viveremos todos com as mesmas oportunidades, com os mesmos recursos disponíveis, ninguém tendo que passar necessidade de qualquer espécie, seja necessidade material, seja necessidade moral, enfim, algum dia nós teremos a proximidade da igualdade? E aí a resposta deles: eternas somente são as leis de Deus. Ou seja, o que é lei do homem passa, o que é lei de Deus não passa. E aí eles fazem uma pergunta, a contra-pergunta de Kardec: não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Ou seja, se nós olharmos ao longo da história humana, realmente, apesar de ser absurda a desigualdade que nós temos hoje, não há como deixar de constatar que essa desigualdade ela vai desaparecendo pouco a pouco. Inclusive, desigualdades grotescas, como a gente viu que existiu até pouco tempo em nosso país, como, por exemplo, escravidão. E essa é uma desigualdade tão humilhante, que a gente não imaginaria ter isso no século XIX, como nós tivemos no nosso país. Então, isso aqui é um exemplo, mas há outros países que as desigualdades nesse sentido ainda existem. Elas existem mesmo que estejam aí não completamente visíveis, mas existem. Mesmo no nosso país, há alguns casos em que, por exemplo, essa desigualdade é tão grotesca que você vê casos em que, tipo escravidão, ainda existem em nichos que são aí controlados por essas pessoas que ainda, infelizmente, não conseguem perceber que a lei de Deus diz que nós devemos fazer ao outro que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós, e não o oposto. Mas isso, como disseram eles, pouco a pouco vai se apagando. Mas Kardec insiste na questão. Ele insistiu nessa questão. E os benfeitores, para que isso ficasse bem claro, disseram como é que ela vai se apagar. Ela apagará ou ela desaparecerá, disseram eles. Olha só, gente, olha o que eles disseram. Quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Egoísmo. Assim, numa visão bem simples de egoísmo, uma pessoa que é tipicamente egoísta é aquela pessoa que diz assim: tudo para mim, mesmo que o outro não tenha nada. Esse é o típico egoísta, é o excesso do egoísmo. Ele não se importa, ele não cogita que existam outras necessidades além da dele. Ele só pensa em atender o seu eu, a sua intimidade pessoal, independentemente se ao seu lado gemem e sofrem criaturas que não têm absolutamente nada, mesmo ele tendo tudo. Esse é o típico padrão de um egoísta. E o orgulho é aquele que acha que ele é o melhor, né? Não importando quem sejam os demais. Então é aquele que gosta de se ver na posição elevada, independentemente para estar nessa posição elevada, ele teve que passar por cima daqueles outros que estão abaixo dele. Então são duas características, ou dois vícios, que são opostos às virtudes, que levam a uma situação absurda de desigualdade social, porque não pensando, além de pensar em si mesmo, e não se importando de só ele aparecer e os outros não,
essa criatura, ela deixa de cuidar do outro e cuida só de si. Por isso que enquanto isso não desaparecer do nosso convívio, isso jamais será possível termos uma igualdade social. Então, quando isso acontecer, e isso nós sabemos, levar-se-á um tempo grande. Por quê? Porque é um processo evolutivo, não se extingue o egoísmo e o orgulho do dia para a noite. É necessário que muitas e muitas encarnações em que estes que só pensaram em si, em que estes se colocaram no centro das atenções, esquecendo todo o resto, passem a estar numa situação oposta e possam vivenciar exatamente o oposto do que eles fizeram aos outros, para começar a aprender como não fazer. Então, esse processo só se faz pelo mecanismo da reencarnação, quando ele, então, entra em uma outra opção de viver, em que ele é constrangido a se submeter às mesmas condições que ele submeteu o outro. Nessas horas, ele começa a ter aquele processo de deixar predominar esse egoísmo, pouco a pouco sendo diminuído, né? Não é de uma hora para outra, não é de uma encarnação para outra. É como se fosse assim um processo em que, pouco a pouco, ele vai amolecendo, até que um dia ele passa a ter sentimentos. Quando ele tem os sentimentos, aí ele começa a pensar no outro, como também pensa em si. Ele não deixa de pensar em si mesmo, mas ele passa a pensar no outro. E esse processo, minha amiga e meu amigo, é um processo longo. Se a gente olhar a história evolutiva do nosso planeta, é uma história longa. O benfeitor aqui nos respondeu essa pergunta, disse, não vedes que pouco a pouco está diminuindo? Está. Mas se você olhar lenta aos olhos de um encarnado, esse processo é muito lento. Mas aos olhos de uma evolução espiritual, como dizia Chico, está tudo dentro do esperado. Por que isso, pessoal? Porque Deus não violenta consciências. A pessoa não vai deixar de ser egoísta ou orgulhosa porque foi imposto a ela não mais ser egoísta ou orgulhosa. Isso é um processo que tem que se amadurecer. Essa maturidade, que chama-se maturidade do senso moral, que ela vai construir em si mesma, essa condição leva tempo, porque ela mesma tem que colocar isso dentro de si. Daí porque nós vamos ainda ouvir muito tempo essa situação de desigualdade social, olhando com os olhos humanos. Porque você pode falar assim, Max, mas se você for para um país mais evoluído, um país que tenha mais condições, como por exemplo na Europa, você praticamente vai ver muito pouco disso. Sim, você pode até ter nichos, mas é um processo que é aparente, porque não significa que dentro daquele lugar onde você está enxergando o externo, não tenham pessoas com problemas íntimos, não tenham problemas morais, não tenha, por exemplo, o egoísmo que veta a oportunidade de atender uma necessidade de um diálogo, de um amparo, enfim. A gente ainda tem o egoísmo plantado nesses corações também. Só que a evolução científica proporcionou, a evolução social proporcionou recursos materiais que minimizam as situações de desigualdade, ainda que não eliminem. Mas mesmo assim, isso ainda é aparente, porque se você perceber o processo do êxodo de países pobres que vão procurar países mais ricos, você vê claramente essa desigualdade voltando a se colocar em evidência. Então, nós não estamos ainda, em qualquer parte do planeta, livre desse problema. Ele ainda é parte do problema. Mas atenção, um dia, quando esse processo se fizer pouco a pouco, esse egoísmo e esse orgulho deixarão de predominar, porque aí, então, nós começaremos a inverter o processo. Nesse dia, restará apenas a desigualdade do merecimento. E nós grifamos aqui em verde, pessoal, porque essa expressão desigualdade do merecimento aqui é muito importante. Essa desigualdade do merecimento é o merecimento evolutivo. Quem já viveu mais evolutivamente, já tem mais aquisições espirituais, tem mais, obviamente, recursos em si mesmo e é capaz, obviamente, de se beneficiar deles. Mas quanto mais a criatura evolui, mais ela desenvolve o sentimento. E ao invés de ela querer tirar daquele que está abaixo dela, pelo contrário, ela ajudará aquele que está caminhando atrás dela no seu encalço, no encalço de se tornar também uma criatura com mais aquisições espirituais.
Então, essa desigualdade, ela continuará existindo. Nós continuaremos tendo na nossa sociedade pessoas que têm um nível evolutivo menor do que outro. Isso é natural que seja assim, até precisa ser assim, como disseram os espíritos, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Isso quer dizer o seguinte: quem tem mais deve dar para quem tem menos. Quem tem menos deve dar para quem tem menos ainda. E assim, numa corrente de processo fraternal, nós vamos auxiliando uns aos outros. E esse dar mais não é só dar coisas materiais, que é o mais fácil de fazer. Esse dar mais é dar aquilo que nós já somos portadores. Por exemplo, se eu tenho inteligência, se eu tenho generosidade, se eu tenho paciência, eu posso fornecer inteligência, generosidade e paciência para quem tem menos do que eu. Mas se eu tenho generosidade, tenho paciência e tenho inteligência ainda não completas, quem tem mais do que eu pode me ajudar na minha construção da inteligência, na construção da minha generosidade, na construção de minha paciência e de minha inteligência, e qualquer uma que seja a virtude que a gente queira aqui elencar. Enfim, nós sempre precisaremos de alguém que já tem mais aquisições para auxiliar quem tem menos. E nós vamos estar sempre postos entre um e outro. A nossa deve ser a decisão de sempre ajudar quem está abaixo, porque nós seremos sempre ajudados por quem está acima. Se assim procedermos, essa desigualdade social de que vemos hoje não existirá mais. Existirá, como os Espíritos disseram, a desigualdade de merecimento, porque aquele que já construiu mais, merece mais. E terminam eles, ou quase terminam eles. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como sangue mais ou menos puro. Gente, essa questão foi tratada no século XIX, o livro é de 1857. Aquela época, ainda hoje, hein? Aquela época era mais forte, mas ainda hoje, em algumas culturas, isso aqui é forte. Há alguns que acreditavam que o sangue daqueles nobres, a nobreza, por exemplo, a elite, vamos chamar assim, era mais puro do que o dos plebeus, como eram chamados aqueles irmãos que estavam em condição social inferior. Isso era uma crença, até que a ciência veio a destruir isso. Mas até hoje o preconceito é tão forte que ainda tem gente que acredita nisso em certas culturas. E esse dia que nós conseguirmos estabelecer a igualdade de merecimento, aí sim a desigualdade de merecimento, nós vamos perceber claramente que somos todos irmãos, independente se somos irmãos mais velhos ou irmãos mais novos, mais velhos evolutivamente, mais novos evolutivamente, é claro. Então, fecham eles, só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, veja que a pureza do espírito está vinculada ao seu processo evolutivo. Quanto mais viveu e mais aprendeu, mais vai buscando a purificação. Sede, pois, vós outros puros, né? Sede perfeitos, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os perfeitos. Por quê? Porque estes já não trarão as máculas daquela matéria que o manteve muito tempo encarnado, e dia virá que ele não mais terá aquela condição para ter uma condição de pureza mais elevada. E aí, nós não importamos se esse espírito nasça numa posição social baixa, em que ele tenha que enfrentar situações rudes, ou se ele venha encarnar numa posição social elevada, em que ele tenha tudo a seu favor. Porque o espírito em si, seja na riqueza, seja na pobreza, vai ter sempre a expressão da fraternidade em si, seja quando falte para ele o necessário, mesmo do necessário que lhe falta, ele distribuirá com aqueles que têm menos do que ele, porque isso está no espírito. E quando ele nasce numa posição social elevada, mesmo aquele momento em que a posição social impõe que ele tem que se separar, ele vai procurar se misturar com os outros, fazendo o que lhe é possível fazer dentro da contextura social em que ele estiver envolvido. Nós conhecemos histórias, muitas delas de nossos benfeitores espirituais que nasceram nessa posição social elevada e burlaram essas leis daquela época para ajudar aos pobres. Poderíamos aqui elencar muitos. Vamos, então, aprofundar um pouco mais do tema. Porque eles disseram claramente para nós, amigas, que o egoísmo e o orgulho são a base do problema. E nós vamos abordar esse tal de egoísmo. Porque lá na questão 913, nós vamos nos emprestar aqui para poder forçar um pouco mais o avanço de entendimento, eles dizem assim:
do egoísmo deriva todo o mal. E a desigualdade social que nós assistimos é um mal. Então, o mal que nós estamos vivendo neste país e no mundo todo deriva do egoísmo. E Kardec, em seus comentários, diz assim: o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Por isso que fora da caridade não há salvação. E que salvação é essa? Essa igualdade social que um dia virá, permanecendo só a desigualdade do mérito, como vimos. Mas a pergunta que você vai me fazer, Max, como é que eu vou retirar esse mal? Como é que eu vou retirar esse egoísmo? Como é que eu vou extirpar isso? E aí, gente, tem uma coisa fundamental, e foi Emmanuel que nos apresentou, que é uma visão do egocentrismo, quando a criatura se centra em si mesma, e do teocentrismo, quando a criatura centra dentro dela Deus, e ela passa a ser aquela criatura que vive para Deus, e não para si. E isso é o processo evolutivo que vai nos ajudar a construir. Olha que expressão maravilhosa que o Emmanuel usou no livro Consolador de 1940, na questão 135. Olha o que ele diz, gente. Confiando em si mesmo mais do que em Deus, preste atenção nisso. Confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à lei de amor, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Se o mal é a ausência do bem, e o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que se afasta dela, aqui Emmanuel colocou exatamente isso. Quando eu deixo de confiar mais em Deus, que pode tudo, e vou confiar em mim, que não posso nada, quando Emmanuel usa essa expressão fragilidade, é fácil de você perceber. Qual de nós que está aqui agora poderá dizer que será dono do seu próximo dia? Qual de nós que está aqui agora que poderá dizer que não estará desencarnado amanhã? Qual de nós que está aqui agora que poderá dizer que amanhã não poderá saber de uma notícia que lhe abalará completamente a sua emoção, emocionalmente se fragilizará? Qual de nós que não pode sofrer, vamos dizer assim, surpresas das mais desagradáveis no dia de amanhã, sem que nós nem imaginemos? Nós fazemos uma agenda para os nossos dias, programamos os nossos passos, mas amanhã toda essa agenda pode ser interrompida com o processo do óbito, e que nós vamos ter que largar tudo para trás e seguir para o mundo espiritual, sem que aquela agenda tivesse mais qualquer chance de ser cumprida. Nós podemos estar andando na rua, tropeçar, bater a cabeça numa posição que é fatal e desencarnarmos. Estarmos 100% de saúde, com 100% de saúde, pode acontecer isso. Podemos estar andando na rua, ter um infarto do miocárdio e termos aquilo de forma, vamos dizer assim, que não tem a menor chance de recuperar, fatal. Então, assim, gente, nós não temos como esconder disso. Nós somos frágeis. Nós não podemos tudo sozinhos. Quando nós passamos a achar que podemos tudo sozinho, quando a gente começa a confiar demais em nós, não é que nós não devemos nos confiar em nós. Nós temos que ter aquela autoconfiança, sim, porque senão nós não realizaremos nada. Mas ela não pode ser maior do que a autoconfiança pode ser maior do que a confiança em Deus. Então, por exemplo, quando um problema se avança na vida da gente, que a gente torna-se impotente para resolvê-lo, é o momento em que a gente percebe que não pode tudo, que aquele momento nós somos literalmente impotentes. E se nós tivermos um pouco de juízo, nós remeteremos uma prece, já não tivermos feito antes, que devemos fazer antes, uma prece para Deus pedindo a ajuda. E é por isso que nessa hora nós temos que ter uma virtude poderosa que se chama, olha o nome dessa virtude, não esqueça dela, essa virtude é aceitar as coisas como elas são, mas não passivo, é aceitar as coisas como elas estão, que eu não posso mudar, mas fazendo tudo que está ao meu alcance para mudar, até o limite das minhas forças, até o limite da ciência, até o limite daquilo que se chama possibilidade humana. Essa virtude, gente, chama-se resignação. Eu me esforço até onde eu dou conta, eu utilizo todos os recursos que estão à minha disposição, mas não surtindo efeito. Eu sei que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Nesse momento eu confio mais em Deus do que em mim. E nesse momento eu sei, entra uma paz no meu coração, mesmo que eu seja, vamos dizer assim, o resultado do que eu queira não seja o resultado do que Deus quer. Por exemplo, eu espero vida
e ele me faz partir para o mundo espiritual. Mas está tudo certo mesmo que aconteça isso. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Eu não. Eu ainda tenho uma visão limitadíssima e Deus tem a visão de tudo, sabe tudo. Por isso, toda vez que eu confio mais em mim do que em Deus, eu entro em dissonância com as leis de Deus. E quando eu entro em dissonância com as leis de Deus, que é representada pela lei de amor, eu entro nesse processo do que ele chamou de intervenção indébita na harmonia divina. Ou seja, eu tirei o que não me pertence. Eu fiz, na contabilidade divina, uma retirada de algo que não me pertence. E quando eu retiro o que não me pertence, eu passo a entrar em dívida para com a consciência cósmica. Eis o mal. Eu deveria andar com a consciência cósmica harmônica, recebendo da consciência cósmica de acordo com o meu processo evolutivo. Mas quando eu me antecipo a isso, acreditando que eu posso mais do que a consciência cósmica, eis o mal. E Emmanuel coloca isso bem claro. Quando é que o mal acontece? Quando a gente se põe no centro. Quando eu sou o centro das atenções, o que é isso? Egoísmo e orgulho, como acabamos de ver aqui agora. Aí Emmanuel fala, meu amigo, pode até entrar nessa seara, você vai ter que sair dela. Olha o que ele diz. Urge, é urgente. Recompor, olha as expressões que Emmanuel usa. Os elos sagrados dessa harmonia sublime. Gente, a ligação do filho com o pai, da criatura com o criador, é um elo. E ele é sagrado. Se esse elo não for mexido, tudo vai bem. Tudo vai bem. Nós não temos problema de sofrimento, nós temos apenas dor do crescimento, que se chama dor evolutiva, que todos temos que vivê-la. É natural, e nós nem nos lembramos dela como uma criança não lembra do dente que estava nascendo, da dorzinha de dente. Você não lembra das coisas que normalmente acontecem do processo evolutivo. Mas você se lembra muito bem claramente quando você tem a dor expiação, que é aquela que nós estamos, de alguma forma, devolvendo de maneira teimosa aquilo que não deveríamos ter tirado. Quando a gente faz isso, buscando reparar o erro, buscando harmonizarmos de novo com a consciência cósmica, eis o resgate, disse Emmanuel. Eis o resgate. Quando, enfim, eu coloco Deus no centro das minhas atenções, no centro das minhas ações, no centro da minha vida, eu estou resgatando aquilo que lá no passado eu não fui capaz de fazer, porque eu tinha o egoísmo e o orgulho predominando sobre mim, fazendo com que o eu predominasse sobre o nosso divino movimento de vida, que é predominar Deus em nós. Até um dia nós ouvimos como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Não significa que Jesus era Deus, significava que ele colocava Deus tanto no centro que ele fazia tudo que Deus esperava que ele fizesse. Portanto, qualquer um que o visse fazendo, era como se estivesse vendo o próprio Deus fazendo. E é por isso que nós vamos chegar um dia a esse estágio. E quando isso acontecer, a única desigualdade que existirá é a do merecimento, que está vinculada ao estágio evolutivo e que não tem nada de errado. Um está no 3º ano primário, o outro está no oitavo ano. Um está na graduação, o outro já está fazendo pós-graduação. Não importa, significa apenas que um já andou mais do que o outro. Quer dizer isso apenas o que se chama desigualdade de merecimento. Quem já andou mais, merece colher mais frutos. Quem andou menos, merece colher menos frutos. É proporcional ao que se chama esforço evolutivo. Por isso a palavra merecimento. O merecimento é função do esforço evolutivo. Então, gente, ponhamos isso em nossa mente. Quando você começar a decidir suas coisas sozinho, sem colocar Deus nas suas decisões, você começa a ter um risco de cometer aquele deslize de fazer um débito na harmonia cósmica. Você comete o medo, você pode correr o risco de fazer o que fez o filho pródigo. Pai, dá-me a parte da herança que me toca. Ou seja, ele pede do pai o que não é dele, por isso é um débito que ele faz que não é justo, por isso que é indébito, é uma retirada indébita, e quando ele gasta, ele perde tudo isso, ele chega no fundo do poço, como todos nós conhecemos a parábola. Chega um momento em que ele se percebe só, sem ninguém no mundo, no fundo, literalmente, do poço, e ele vai dizer a si mesmo, em uma reflexão profunda, que Jesus chamou de caindo em si, ele diz,
Vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um dos teus servos. E veja que nesse momento a criatura se deu conta de que o centro da vida é o pai e não ele. E ele pede arrego e volta, toma a decisão corajosa e volta. E o que acontece? O pai está lá fora esperando, de braços abertos, e corre na sua direção de alegria de saber que o filho pródigo volta para a casa paterna. Isso é bem a simbologia da nossa vida evolutiva. O dia que nós nos damos conta de que a casa paterna é o nosso destino, é o nosso processo final de vida, é o nosso processo final evolutivo, nós vamos voltar para lá e o Pai sempre nos esperará de braço aberto. Por quê? Porque esses braços abertos aqui numa simbologia humana representa aquela lição que diz assim: o meu filho vai aprender da maneira dele. Aprendeu sofrendo, com dificuldades, mas aprendeu. O pai, quando deu herança, sabia que o filho mais cedo ou mais tarde voltaria para a casa paterna, porque mais cedo ou mais tarde ele não teria como se sustentar sozinho, sem o alimento, sem a nutrição espiritual que vem do pai. Então, minhas amigas e meus amigos, para nos encaminharmos para as nossas reflexões finais, é importante nós lembrarmos de Jesus. E porque abundará a iniquidade, ou seja, porque será abundante a maldade, a caridade de muitos esfriará, disse Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós falamos em desigualdade social, que incomoda alguns e não incomoda outros. O momento em que abunda essa maldade é o momento em que as desigualdades aumentam, porque está ali a demonstração da insensibilidade humana caracterizada. A pessoa está no conforto de seu lar e mesmo ouvindo gemidos e choros, prantos, ali abaixo da sua região, próximo da sua porta, ele não move uma palha, porque não se sente sensibilizado ou tem o seu coração endurecido pelo egoísmo e pelo orgulho. Mas se você, se eu, se cada um de nós nos sensibilizarmos com essa maldade humana, aqueles que já têm condição de sentir a dor do outro em si, já devem se locomover na direção de apaziguar, de minimizar as dores alheias. Esse que persevera até o fim fazendo isso, é o que Jesus diz que será salvo. Mas aí eu pergunto com você, para a gente refletir, por que a caridade de muitos se esfria? E o Fénelon, gente, na questão 917, que eu vou pedir emprestado aqui para a gente analisar, diz assim: o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Olha, uma pessoa bate no rosto da outra, gratuitamente. Instintivamente, a posição da pessoa é de se defender. E aí ela tende a fazer a mesma ofensa na direção daquele que lhe machucou. Se ele não pode fazer isso porque, por exemplo, está sendo uma imposição de um superior que não dá condição a ele de se manifestar dessa forma, de reagir, o que ele faz? Ele se submete. Mas ele se submete de uma condição em que aquilo entra dentro dele e aquilo se enraiza nele, e aquilo se recalca nele. E o que ele chama de colocar-se na defensiva? Ele vai procurar evitar todas as situações que exponham essa condição. E aquele que aparecer na vida dele pedindo, se ele, por exemplo, recebeu uma situação de choque quando ele pediu, ele também vai negar, porque evolutivamente ele não está preparado para perdoar. E não estando preparado para perdoar, ele vai negar. Então, o que você chamar de colocar-se na defensiva, vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, essa pessoa hipotética que nós estamos falando aqui é levada a ocupar-se consigo mesma, mais do que com os outros. Porque é natural, é um processo defensivo, mas é natural para aqueles que estão em estágio evolutivo, que ainda não têm a sensibilidade aguçada. A maturidade do senso moral não é ainda aguçada. E você me pergunta, Marcos, como romper com essa situação? E o Espírito Fénelon nos ensina que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, seja a base das das relações legais, de povo a povo, seja a base das relações de homem a homem, de pessoa a pessoa. E quando isso for a base, o princípio da caridade for a base de tudo isso,
quando for fazer qualquer coisa, seja numa instituição social, seja entre povos, por exemplo, da embaixada de uma para a embaixada para outra, ou seja, numa relação humana, estou ali numa feira comprando uma coisa, estou no trânsito, estou em casa, não seja onde for, mas eu entro em relação com a pessoa. Se eu tiver a base da caridade, o princípio da caridade, com base das minhas ações, do meu modo de ser, quando eu fizer isso, o outro percebendo que eu ajo assim, apesar dele não esperar que eu agisse, ele começa a se sensibilizar com a minha ação. E cada um passará a pensar menos em si, quando então perceber que outros pensaram nele. Então é o oposto. Por isso que Jesus ensinou não devolver o mal com o mal. Se ele bater em uma face, devolva a outra. Não é a face física, é a face do mal, devolva a face do bem. É isso que ele está dizendo aqui. Nós precisamos aprender que quando nos fazem o mal, nós temos que responder com o bem. Porque o bem choca também, assim como o mal choca, o bem também choca, porque o outro, percebendo que a gente está reagindo com o bem, fica até sem lugar para poder continuar usando aquela conduta de força para poder se impor. Perceba que quando duas pessoas tendem a discutir, tem até um ditado popular que diz assim, quando não quer, dois não brigam. E é exatamente isso. Quando uma pessoa tende a discutir, se o outro não entra na sintonia daquela discussão, aquele outro começa a falar, às vezes sai até aquelas coisas assim na boca dele, de tanto que ele está falando, e o outro está ali quieto, sem falar nada. Daqui a pouco ele perde a força de falar e fica até sem saber, fica sem lugar, porque fica tão sem graça, porque o outro não reagiu. Além de não reagir, devolver esse mal com o bem. Lembra quando estava a nossa Joana de Cusa para ser queimada viva? Quando perguntaram para ela, um daqueles soldados, e o teu mestre não te ensinou mais nada, não? Só te ensinou a sofrer e a ser queimada viva? Não, ele me ensinou também, ele nos ensinou também a te perdoar e a te amar. Então, esse tipo de situação, mesmo numa condição em que a pessoa está sendo assassinada, ela ainda responde com o bem. E você tem a certeza que esse soldado nunca mais foi o mesmo depois que ouviu isso dela, porque isso tocou profundamente a intimidade dele, que se não despertou naquela hora, irá despertar em outras horas. Se você pegar Humberto de Campos, ele vai contar, por exemplo, que aquele sujeito que acertou a pedrada na cabeça de Pedro, quando Pedro estava de cabeça para baixo, que era mau, um sujeito mau. Quando Pedro já estava no plano espiritual, conta Humberto de Campos, que Jesus vem com ele à terra porque tinha uma pessoa que precisava dele, que era exatamente esse que tinha apedrejado Pedro na cabeça, que estava agora sofrendo e pedia perdão a Pedro. E não só Pedro perdoou, como também ajudou esse irmão a se livrar do problema. Veja que isso, gente, é o que está falando Fénelon. Nós temos que devolver o mal com o bem, porque só assim a gente quebra esse status quo de desigualdade que está instalado. Porque quando isso acontecer, disse Fénelon, todos nós experimentaremos a influência moralizadora do exemplo e do contato. Por isso que entrar para um convento e me isolar do mundo não resolve o problema da desigualdade. Eu posso ali crescer, eu posso ali me desenvolver como indivíduo, mas na relação com o povo, eu vou me desenvolver muito mais, porque eu vou aprender com o outro como eu tenho que ser. E o exemplo que eu possa fornecer ao meio onde eu estou é aquilo que realmente movimenta nesse contato com esse meio as forças que antecipam esse processo da desigualdade do mérito que um dia prevalecerá entre nós. E praticamente vai terminando ele dizendo, em face do atual transbordamento de egoísmo, alertando-nos, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que quase sempre não o reconhece. Então aqui, gente, é que você tem aferição de valor. Isso aqui chama-se aferição de valor. A aferição de valor moral. Por quê? Porque você vai, às vezes, ajudar o outro, ao invés do outro te reconhecer, ele vai te atacar, vai falar para você coisas que você, se não estiver preparado, vai se ofender. Mas se estiver preparado, você vai compreender e vai dizer como Jesus, na alto da cruz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ou seja, quem não reconhece, ou mais, quem agride até, esse não sabe o que faz. Porque se soubesse, não faria, porque isso está fazendo mal a ele próprio. Mas atenção, por isso que Jesus diz que a iniquidade chegará tão alto que só os que prevalecerem naquela idade é que serão salvos. E ele está dizendo a mesma coisa. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino do céu se acha aberto, que corresponde à salvação que Jesus falou. Por isso que Allan Kardec
sob a orientação dos espíritos de cera e ficou como emblema para a doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. E não é por outra razão que Jesus, quando veio à Terra, mudou a nossa relação um com o outro. Ele não veio mais dizer amar ao próximo como a ti mesmo. Ele veio dizer amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele fez-se referência. Ele disse, eu fiz assim, faça você também. Ame os outros. E nunca mais haverá desigualdade dessas que a gente assiste aqui. Desigualdade vai haver somente a do mérito. Minha amiga e meu amigo, muito obrigado por sua atenção e permanecemos aqui para os nossos diálogos tão edificantes. Muita paz. Estamos apresentando o Livro dos Espíritos. Tire suas dúvidas, façam perguntas. Muito bom, Max. Excelentes explanações. A gente tem repetido sempre aqui que ao estudar o Livro dos Espíritos, ao se aprofundar no estudo daquilo que os Espíritos revelaram há 165 anos, nós não precisamos apenas usar a razão, é preciso a gente sentir. E você promoveu isso dentro de cada um de nós que assistiu hoje sobre essa questão aí de difícil resposta para a maioria das pessoas. De difícil resposta, volto a insistir. Então, a gente procurou senti-la de alguma forma para a gente vivenciá-la, para a gente não ficar no campo apenas do intelecto, da compreensão, e essa explanação tem ajudado bastante a cada um de nós nesse estudo. Daí a dificuldade das pessoas de hoje estarem levantando a bandeira da justiça dos homens muito mais do que a justiça de Deus. A partir de nós mesmos, não dos outros. Nós mesmos sempre temos soluções e achamos o que é certo e o que é errado para determinada situação. Basta a gente colocar a carapuça em nossa cabeça. E a gente vê que nós agimos dessa forma, mas acima de tudo isso está a justiça de Deus, acima da justiça dos homens. Os nossos internautas aqui, a quem a gente manda um abraço carinhoso, Max, estão fazendo os comentários e a gente quer colocar um aqui de Fernanda Linhares, lá de Floripa, Santa Catarina, que está sempre acompanhando, assistindo os trabalhos, estudando, e a gente carinhosamente aqui coloca um comentário dela a respeito do tema qual você está tratando hoje. Ela diz aí, Max, duas coisas. Penso que tudo são escolhas que fazemos. Vemos pessoas que reencarnaram com muitas limitações e pessoas que estão reencarnadas em situações insalubres. E logo em seguida, ela complementa dizendo que a partir do momento que o espírito adquire consciência, livre-arbítrio, tem sim plena responsabilidade de decidir. Seus comentários sobre isso, Max. Essa é a condição fundamental, né? Nós temos o livre-arbítrio, que só se torna realmente o livre-arbítrio como conhecemos, como você, Fernanda, usou a expressão certa, consciência. Quando tomamos consciência, aí nós já somos responsáveis pelo que fazemos. Quando somos, por exemplo, como um bebê que não tem consciência do que faz, a responsabilidade é relativa. Então, quanto mais a consciência amplia-se, mais a responsabilidade pelas ações, pelas palavras, pelos pensamentos, e isso passa a ser cada vez maior. Por isso que Jesus chegou a dizer, como uma lógica, vamos dizer assim, inapreciável para os nossos tempos ainda, a quem muito é dado, muito será pedido. Ou seja, quanto mais você adquiriu de consciência, quanto mais você adquiriu de saber, você saber discernir o mal do bem, ora, quanto mais você está nessa posição, mais você tem chance de decidir com o que é certo. E se você não decide com o que é certo, como você bem disse, você é responsável pelo que faz. A lei te permite decidir pelo que não é certo, porque sabe que você aprenderá com a reparação que necessariamente, que Emmanuel chamou de eis o resgate, quando você volta-se para Deus, você terá que fazer. Ninguém consegue viver eternamente sozinho. Nós precisamos uns dos outros e, sobretudo, nós precisamos de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, é quando a gente começa a cair.
A queda do ser humano é o afastamento de Deus, consciente ou inconsciente. Então, a gente não precisa ser religioso para estar com Deus. A gente precisa saber que tem uma força superior que cuida de tudo. Seria muito infantil da parte de alguém achar que tudo funciona por automatismo, que tudo funciona por acaso. Seria muito infantil, nos tempos atuais do século XXI, pensar assim, com todo respeito a quem pensa. Por quê? Porque se você observar, em todas as explorações siderais que nós já fizemos, nós nem tocamos ainda no processo pequeno de conhecer o universo. Nós não sabemos onde começa, onde termina, nós temos vagas noções, com quanto respeitáveis avanços tenham sido proporcionados. Mas ainda assim, nós só acabamos sabendo que nós não sabemos quase nada, porque é tão grande a obra de Deus, é tão equilibrado, é tão abençoado esse momento de você perceber o equilíbrio cósmico sobre nós, que não dá para a gente entender como alguém possa pensar que tudo funciona por acaso. Então, nós temos que lembrar, tem alguém que vela, tem um ser que vela por todo, por todos, e nós somos parte desse todo. E demos graças a Deus por ser parte desse todo, porque nós somos filhos de Deus, e é uma honra reconhecer-se filho de Deus. Verdade, Marcos. Jocélia, lá de Angra dos Reis, está dizendo aí, na nossa consciência que está escrita as leis de Deus. Jonas está aqui agradecendo aos nossos internautas, a gente manda um abraço carinhoso aí. É muito importante a participação de vocês, porque aqui é um estudo onde cada um de nós estamos aprendendo. Então, veja como a humanidade se encontra hoje, ao ponto de achar que as desigualdades sociais é culpa de Deus. Mas é tão evidente isso, que a culpa das desigualdades sociais é promovida por nós mesmos. Jocélia está dizendo aqui, Deus sempre a nos socorrer, com toda certeza. E uma coisa importante disso tudo, Max, se não fosse a reencarnação, se não fosse o fato de a gente voltar aqui para ressarcir nossos débitos, ao mesmo tempo para nos construirmos com uma nova mentalidade, né? Renovando as nossas atitudes, não seria possível nunca a gente consertar esse mundo de desigualdades. E como diz os próprios Espíritos na resposta que você trouxe aí muito bem, da 806, e que dia será, evidentemente, quando a humanidade tiver extirpado o egoísmo e o orgulho, com toda certeza. Como vai haver desigualdade social se nós não somos mais egoístas nem orgulhosos? Com toda certeza que todos terão chances iguais de se desenvolverem. Mas enquanto isso não acontece, infelizmente, as desigualdades sociais é uma realidade por única responsabilidade de cada um de nós. Acho que a gente pare de estar colocando a culpa nos outros ou a solução dos problemas nos outros. Porque se o problema está em nós somos egoístas e orgulhosos, com toda certeza que a solução está dentro de nós. Fernanda aqui dá um complemento aqui. Quem pensa assim de forma radical significa que nem tirou o espírito da letra. Verdade. Se apegamos muito à letra, né? E esquecemos do espírito, né? E Jocélia complementa aqui com Fernanda também, exatamente. Fernanda, os internautas interagindo, isso é muito bom. Então, Marcos, essa questão aí é uma questão que faz com que a gente tenha que pensar mesmo e senti-la, né? Se a gente for raciocinar sobre ela com calma, a gente vai ver que ela é tão simples, não tão lógica. Mas, infelizmente, a humanidade hoje fica sem entender por que tantas desigualdades, esquecendo que ele é o principal fator, ou seja, nós próprios. Então, voltemos a insistir, paremos de estar colocando a responsabilidade nos outros. Max, suas considerações ainda sobre esse tema? Bom, se tem uma recomendação que ficou clara dessa análise, desse estudo que nós fizemos, é que nós temos dois inimigos a serem combatidos com todas as forças. Chamam-se egoísmo e orgulho. E os substitutos deles, que nós temos que colocar no lugar deles, chamam-se caridade e humildade. Então, pensemos, reflitamos na intimidade dos nossos corações. Quanto de esforço eu tenho feito para substituir um pelo outro? Quanto de humildade eu tenho construído em mim, ou quanto de orgulho eu ainda tenho alimentado? Quanto de egoísmo eu tenho ainda sustentado em mim, ou quanto eu estou me esforçando para sair um pouco de mim e me colocar um pouco no outro? Essas são questões de reflexões profundas que fazem toda a diferença no destino de cada um de nós. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo. Outra coisa, Max, hoje se fala tanto em mundo de
ou em transição planetária. É o assunto da moda quando se está se tratando de espiritismo hoje, comentário geral. Transição planetária, e parece que todo mundo tem respostas. Mas veja que interessante. Se nós não deixarmos de ser egoístas ou orgulhosos, como é que a gente vai viver em um mundo depois dessa transição e que passar a ser um mundo de pessoas regeneradas? Como é possível? Como é que a gente vai conseguir conviver no dia a dia se a gente vai ter dificuldade de se relacionar? E outra questão aí que eu quero pegar um gancho do que você disse nos seus exemplos ainda há pouco, Max, quando você comentou, tem mais um comentário aqui de Jocélia, que tenhamos todos uma abençoada semana com muita paz e muitas realizações, verdade. Um outro exemplo que você trouxe aí, que eu quero pegar um gancho, Max, que eu achei também interessante, quando você cita a vida das pessoas contemplativas, né? No caso, quem vive da contemplação, a vida monástica, por exemplo, né? Que traz proveito individual apenas para a sua construção em determinado ponto da sua alma. Mas a vida de relação é que vai fazer o indivíduo crescer. Aí, como eu sempre faço o convite aqui no final para essa série inédita que nós estamos mostrando na TV Espírita Nosso Lar, a cada 15 dias, de dramatização mediúnica extraído lá da obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, curiosamente, o episódio 1 trata bem sobre isso aí, que é intitulado Angeli, ou Angeli, Nulidade sobre a Terra, onde uma mulher que fora freira em uma encarnação, não aproveitara muito para a sua construção espiritual a nível das relações, ao desencarnar, pede que retorne para ter a experiência como mãe, como esposa, e ela vem, e ela falha ao ponto de ser intitulado essa experiência dela, desse drama que for ali apresentado na Sociedade Paranaense de Estudos Espíritas, de nulidade sobre a Terra, uma pessoa que levou a vida em vão e equivocou-se de novo. E a gente para pensar o porquê. Ora, na encarnação anterior, ela não adquirira maturidade espiritual. Ao ela pedir para enfrentar essa prova das relações, o que aconteceu? No campo das relações, ela era muito imatura ainda. E ao ela novamente experimentar essa vivência como esposa, como mãe, ela comete equívocos de novo e leva uma vida nula, sem muito proveito. Veja, não havia construído dentro de si muita coisa da vida contemplativa, mas não fora suficiente, não tinha experiência da vida das relações. E ela falha novamente. E uma outra oportunidade, com toda certeza, ela vai evoluirá, né? Como já se passou 100 e tantos anos, com toda certeza esse espírito hoje se encontra numa condição bem melhor, que é assim que acontece com todos nós. Então, queremos aqui, Max, para encerrar, passar apenas o convite. Domingo agora nós exibimos o 4º episódio dessa série, Dramatização de Experiências Mediúnicas Reais, extraídas lá das obras de Allan Kardec. E quarta-feira, e domingo agora, fora o Suicida da Samaritane, que traz uma evocação que Kardec fez 6 dias após esse trágico fim de um senhor, em 1858, e Kardec conversa com ele e procura entender o porquê e também como está o seu estado no mundo espiritual. Vou apenas passar o convitezinho para deixar aqui para vocês, logo em seguida volto para dar boa noite a todos. Com essa novidade aí, viu, Max? A gente conseguiu animar a fisionomia de Allan Kardec, que é um retorno no tempo, né? A gente vê esse espírito bondoso, né? Que cuidou da doutrina espírita, né? Da revelação dos espíritos. Agradecemos a todos, gratidão, Max, mais uma vez,
pelas explanações de hoje, porque cada um de nós aqui, com certeza, é que estamos aprendendo também com esse processo de estudar cada segunda-feira às 9 horas da noite. Uma boa noite, permaneçamos todos com Deus. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.